O silêncio era antinatural. Marcus Licinius Crassus ergueu a mão enluvada, e 40.000 legionários romanos cessaram seus passos como uma única criatura obediente. O metal das armaduras ainda tiniu por alguns segundos, um eco metálico que morreu lentamente no ar seco da Mesopotâmia. Depois, apenas o vento. Era 9 de junho de 53 a.C., próximo à cidade de Carras, e algo estava errado, terrivelmente errado. O general de 60 anos franziu os olhos, observando o horizonte ondulante. O sol escaldante do meio-dia transformava a planície em um mar de miragens tremulantes. Sua armadura dourada, símbolo de sua imensa riqueza, 100 talentos de ouro, o equivalente a 200 toneladas do metal precioso, pesava sobre seus ombros como um presságio. «General», murmurou o centurião Octávius, aproximando-se com passos cautelosos. Os batedores não retornaram. Crassus não respondeu. Seus olhos percorriam a planície vazia, procurando por algo que não conseguia identificar. O ar vibrava com uma tensão palpável, como se a própria terra contivesse a respiração. E então, do nada, surgiu um som que começou como um murmúrio distante, crescendo gradualmente até se tornar um trovão ensurdecedor. Milhares de cascos martelando a terra seca. O eco que mudaria a história para sempre havia começado. Roma, 55 a.C., 2 anos antes. O Senado romano fervia com uma ambição que parecia não conhecer limites. O Império havia engolido a Gália sob César, dominado o Mediterrâneo sob Pompeu, e agora Marcus Licinius Crassus, o homem mais rico de Roma, exigia sua própria fatia da glória eterna. Os números eram impressionantes. Roma controlava 4 milhões de quilômetros quadrados. Suas legiões marchavam por territórios que se estendiam da Bretanha ao Egito, da Espanha à Síria. 60 milhões de pessoas viviam sob a águia romana, e o Império arrecadava anualmente 50 milhões de denários em impostos. Mas para Crassus, nada disso importava. Ele possuía uma fortuna estimada em 100 talentos, aproximadamente 170 milhões de denários. Suas propriedades incluíam mais de 0 edifícios em Roma, vastas extensões de terra na Itália e Sicília e uma frota privada de navios mercantes que dominava rotas comerciais do Mediterrâneo Oriental. Era, literalmente, o homem mais rico do mundo conhecido. No entanto, riqueza sem glória militar era como ouro sem brilho na sociedade romana. César havia conquistado a Gália e se tornado um herói. Pompeu dominara os piratas e o Oriente, ganhando o cognome Magnus, o Grande. E Crassus havia derrotado Espartaco. Mas isso era considerado apenas controle de escravos rebeldes. Não havia verdadeira honra militar nisso. O primeiro triunvirato, a aliança secreta entre César, Pompeu e Crassus, havia dividido o mundo romano em esferas de influência. César ficara com a Gália, Pompeu com a Espanha e Crassus. Crassus recebera a Síria. Uma província rica, sim, mas relativamente pacífica. Para um homem acostumado a comprar tudo o que desejava, havia apenas uma coisa que o ouro não podia adquirir: glória militar comparável à de seus rivais. E havia um alvo tentador logo além da fronteira síria: o Império Parta, com suas vastas riquezas e prestígio intocado por águias romanas. Os partas controlavam territórios que se estendiam do Eufrates ao Indo, uma área de aproximadamente 2,8 milhões de quilômetros quadrados. Seu exército era diferente de qualquer coisa que Roma já havia enfrentado, baseado em cavalaria pesada e arqueiros montados, mobilidade extrema e táticas que confundiam as formações tradicionais romanas. Mas Crassus via apenas oportunidade. Afinal, não havia conquistado tudo que tocara? Não transformara cada investimento em lucro multiplicado? A guerra seria simplesmente outro negócio a ser administrado com eficiência romana. Em 55 a.C., Crassus assumiu o governo da Síria com um único objetivo: conquistar a Pártia e tornar-se o general mais rico e glorioso de Roma.
Suas primeiras incursões foram promissoras. Pequenas cidades capturadas, tesouros saqueados, territórios anexados sem grandes dificuldades. O sucesso inicial apenas alimentou sua ambição crescente. Marcus Licinius Crassus nascera em uma família patrícia respeitável, mas não extraordinariamente rica. Seu pai, Publius Licinius Crassus, fora cônsul e morrera durante as guerras civis de Mário e Sina. O jovem Marcus havia fugido para a Hispânia, onde permaneceu escondido por 8 meses em uma caverna próxima ao mar. Essa experiência de privação moldou irreversivelmente sua relação com o poder e a riqueza. Quando retornou a Roma sob Sula, Crassus desenvolveu um método de enriquecimento que se tornaria lendário. Comprava propriedades em chamas por preços irrisórios, utilizando seu próprio corpo de bombeiros privado para apagar o fogo apenas após a transação ser concluída. Em poucos anos, controlava 1/3 dos edifícios de Roma. Seus métodos empresariais eram implacáveis. Possuía mais de 20.000 escravos, muitos deles artesãos especializados que alugava para outros proprietários. Criara um sistema de empréstimos que se estendia por todo o Mediterrâneo Oriental, com juros compostos que multiplicavam exponencialmente seus investimentos. Suas minas de prata na Espanha produziam anualmente o equivalente a 15 milhões de denários. Mas o dinheiro era apenas uma ferramenta. O verdadeiro objetivo de Crassus sempre fora o poder, e em Roma, poder sem glória militar era incompleto. Aos 60 anos, Crassus era fisicamente imponente, alto, de ombros largos, com uma presença que dominava qualquer ambiente. Sua voz, treinada em anos de oratória no Senado, podia ser ouvida mesmo nos tumultos mais barulhentos do Fórum Romano. Usava sempre as melhores togas, púrpura da Fenícia, bordadas com fios de ouro, e suas mãos exibiam anéis com rubis do Ceilão e esmeraldas do Egito. Cícero o descreveu como um homem que não pode ser verdadeiramente rico enquanto não puder manter um exército com suas próprias receitas. Era exatamente isso que Crassus pretendia provar na Pártia. Sua estratégia militar baseava-se na mesma lógica que aplicara aos negócios: recursos superiores, organização eficiente, pressão sustentada até que o adversário capitulasse. Havia recrutado pessoalmente suas 7 legiões, aproximadamente 35. Zeus era o homens, equipando-as com o melhor armamento disponível. Cada legionário portava uma lorica segmentata, armadura de placas, que custara 400 denários, um gladius temperado nas melhores forjas da Hispânia e um escutum reforçado com bronze. Além das legiões, Crassus reunira 4.000 cavaleiros romanos e gauleses, 4.000 tropas auxiliares da Síria e uma impressionante bagagem que incluía máquinas de cerco, balistas e provisões para 6 meses de campanha. O custo total da expedição, financiado integralmente por sua fortuna pessoal, ultrapassava 20 milhões de denários. Era o exército privado mais caro e bem equipado que Roma já havia visto. Mas havia uma falha fundamental na personalidade de Crassus que todos os seus contemporâneos reconheciam, exceto ele próprio: sua incapacidade de compreender que nem tudo na vida podia ser comprado ou controlado através do poder econômico. Plutarco escreveu sobre ele: era um homem que sabia contar moedas, mas não entendia os corações dos homens, nem os ventos da fortuna. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu na reunião do Conselho de Guerra, em 9 de junho de 53 a.C. Artabazo, rei da Armênia e aliado de Roma, havia chegado ao acampamento de Crassus com uma proposta que parecia sensata. General, os partas são fortes nas planícies abertas, onde sua cavalaria pode manobrar livremente. Mas nas montanhas da Armênia ficam vulneráveis. Marche comigo através de meu território e atacaremos o flanco deles pelas alturas. Era uma estratégia sólida, testada por séculos de guerra entre povos das montanhas e das planícies. As forças romanas eram superiores em combate corpo a corpo e formações fechadas, exatamente o tipo de confronto que terreno montanhoso favoreceria. Mas Crassus rejeitou a proposta com uma arrogância que chocou seus próprios oficiais.
Não preciso de caminhos tortuosos pelas montanhas, declarou, batendo o punho na mesa do conselho. Roma não se esgueira como ladrão na noite. Marcharemos diretamente através da Mesopotâmia, e os partas aprenderão o que significa enfrentar legiões romanas em campo aberto. Gaius Cássius Longinos, seu questor e genro, tentou dissuadi-lo. General, nossa força está na disciplina e formação cerrada. Nas planícies eles podem nos cercar, atacar de todas as direções. É exatamente o que querem. Crassus silenciou Cássius com um olhar gelado. Você questiona minha experiência militar? A verdade dolorosa era que Crassus não possuía verdadeira experiência militar em campanhas externas. Sua única grande vitória, contra Espartaco, havia ocorrido na Itália, contra gladiadores mal equipados e escravos rebeldes. Nunca havia enfrentado um exército profissional de uma potência estrangeira. Mas sua arrogância não permitia admitir limitações. A decisão de marchar diretamente pela Mesopotâmia foi acompanhada por uma série de escolhas táticas que revelaram sua incompreensão fundamental da guerra parta. Primeiro, ele rejeitou o uso extensivo de cavalaria, confiando integralmente na infantaria pesada romana. Segundo, ignorou completamente a necessidade de batedores especializados para reconhecimento em terreno aberto. Terceiro, e mais fatal de todas as escolhas, decidiu confiar no guia local Ariamnes. Arianes havia se apresentado como um árabe aliado dos romanos, oferecendo seus serviços para conduzir o exército pelo caminho mais rápido até o coração do território parta. Seus credenciais pareciam sólidos. Conhecia perfeitamente a geografia local, falava latim fluentemente e apresentara cartas de recomendação de comerciantes sírios conhecidos. O que Crassus não sabia era que Ariamnes era um agente duplo, enviado diretamente pelo general Parta Surena para atrair os romanos para uma armadilha cuidadosamente preparada. A inovação tática de Surena era genial em sua simplicidade. Ao invés de tentar enfrentar as legiões romanas em suas próprias condições, ele criaria condições inteiramente novas. Permitiria que os romanos marchassem profundamente em território parta, alongando suas linhas de suprimento e isolando-os de qualquer possibilidade de retirada. Então, utilizaria sua cavalaria para impor um tipo de combate que os romanos nunca haviam experimentado. O plano parta dependia de 3 elementos inovadores. Primeiro, o uso coordenado de cavalaria pesada, catafractários, e leve, arqueiros montados, trabalhando em perfeita sincronia. Segundo, uma cadeia logística móvel, que permitiria combate sustentado por dias sem necessidade de bases fixas. Terceiro, e mais crucialmente, a capacidade de atacar continuamente sem jamais oferecer aos romanos a oportunidade de um confronto decisivo tradicional. Era guerra psicológica tanto quanto física. Surena compreendia que a força das legiões residia em sua confiança na superioridade do sistema militar romano. Se conseguisse quebrar essa confiança, demonstrando que as táticas romanas eram inadequadas contra inimigos móveis, poderia destruir um exército muito superior em números, sem jamais arriscar uma batalha campal direta. Crassus, porém, via apenas números. 42. Isarri 0 soldados romanos contra talvez 10. Ziarrizu partas. Em sua mente empresarial, era uma equação simples de recursos superiores gerando vitória inevitável. A manhã de 9 de junho começou com Crassus ordenando marcha em formação compacta através da planície aberta, exatamente como Surena esperava. Ariamnes conduzia o exército diretamente para o centro da armadilha, enquanto mensageiros partas observavam cada movimento romano de posições ocultas nas dunas circundantes. Às 11 horas da manhã, quando o sol transformara a planície em uma fornalha de calor sufocante, Ariamnes subitamente desapareceu. Um momento ele estava cavalgando à frente das colunas romanas. No seguinte havia simplesmente se volatilizado como uma miragem no deserto. Foi então que Crassus compreendeu, finalmente, que sua riqueza não compraria vitória naquele lugar desolado. Mas já era tarde demais. O eco dos cascos partas começou a crescer no horizonte. Dia 1. Manhã. O primeiro contato.
11h47 da manhã. O eco se transformou em trovão. Do horizonte sul, emergiu uma visão que nenhum romano jamais esqueceria. Milhares de cavaleiros partas cavalgando em formação perfeita, seus estandartes de seda tremulando no vento quente. Mas o que realmente aterrorizou os legionários foram os catafractários, cavaleiros e montarias completamente cobertos por armaduras de escamas metálicas que reluziam como dragões de bronze sob o sol implacável. "Testudo! Formem testudo!" berrou Crassus, sua voz rachando de tensão. Em questão de minutos, 35. 0 legionários executaram a formação defensiva mais famosa de Roma. Escudos entrelaçados por cima e pelos lados, criando uma tartaruga humana praticamente impenetrável a ataques frontais. Era uma formação testada em centenas de batalhas, desde a Gália até a Germânia. Mas os partas não atacaram frontalmente. Surena, montado em um cavalo árabe branco, observava a formação romana de uma colina próxima. Aos 28 anos, era o general mais jovem do Império Parta e também o mais brilhante. Descendia de uma família que governara a região de Sistã por 7 gerações e compreendia a guerra nômade como Crassus entendia negócios. Ele ergueu sua lança e o que aconteceu a seguir desafiou todos os precedentes militares conhecidos. 10.000 arqueiros montados partas começaram a cavalgar em círculo ao redor da formação romana, não atacando, apenas circundando, como lobos cercando uma presa ferida. A uma distância de exatamente 150 metros, fora do alcance dos pila romanos, mas dentro do alcance de seus arcos compostos, reflex. Então, começou a chuva de flechas. Não eram flechas ordinárias. Os arcos partas eram obras de arte militar, feitos de chifre, madeira e tendão, capazes de disparar projéteis com força suficiente para perfurar a lorica segmentata a 200 metros de distância. Cada arqueiro carregava 60 flechas em aljavas múltiplas e havia sido treinado desde os 5 anos de idade para disparar com precisão mortal, mesmo em galope completo. As primeiras flechas ricochetearam nos escudos romanos com um som metálico que ecoou pela planície. Depois vieram aos milhares. "Mantenham posição!" gritava Crassus, mas sua voz mal podia ser ouvida sobre o assobio constante dos projéteis e os gritos de homens sendo atingidos. O testudo, impenetrável contra ataques diretos, tinha falhas estruturais que os partas exploravam metodicamente. As junções entre os escudos, os espaços para respiração, os pontos onde a fadiga fazia os braços tremerem. A cada minuto que passava, mais legionários caíam. Não eram baixas massivas, talvez 50 homens nos primeiros 30 minutos, mas o efeito psicológico era devastador. Os romanos estavam acostumados a combate dinâmico, avançar, atacar, conquistar ou morrer tentando. Ficarem imóveis enquanto eram alvejados como animais em um matadouro violava todos os seus instintos militares. Pior ainda, as flechas não paravam de chegar. Cássius Longinus rastejou até Crassus através da formação. "General, eles têm suprimento infinito de flechas. Precisamos atacar ou recuar." Crassus observou os arqueiros partas, cavalgando em seu círculo mortal. Impossível. Eles devem estar ficando sem munição. Mas não estavam. E essa era a verdadeira inovação de Surena. Do horizonte norte apareceu uma visão que quebrou o espírito de muitos romanos. Uma caravana de 1000 camelos carregando aljavas com milhões de flechas adicionais. Surena havia criado um sistema de ressuprimento móvel que permitia combate sustentado por dias sem interrupção. Cada camelo carregava flechas suficientes para reabastecer 50 arqueiros. A caravana movimentava-se em círculo constante, mantendo-se sempre fora do alcance romano, mas próxima o bastante para que os arqueiros fossem reabastecidos em grupos rotacionais. Era logística militar de um nível que nem mesmo Roma havia imaginado. "Meu Deus!" murmurou um centurião veterano. "Eles podem nos manter aqui para sempre." A percepção da situação real começou a se espalhar através das fileiras romanas como veneno. Não estava havendo uma batalha, estava havendo uma execução.
Uma execução que podia durar horas ou dias, dependendo apenas da paciência parta. Crassus finalmente cedeu à pressão de seus oficiais e ordenou um ataque da cavalaria gaulesa. 1,000 cavaleiros comandados por seu próprio filho, Públio Crassus. Foi um massacre. Os cavaleiros romanos e gauleses carregaram bravamente contra os arqueiros partas, que simplesmente se dispersaram como fumaça no vento. Mas enquanto perseguiam um grupo de arqueiros em retirada aparente, os catafractários pesados emergiram de uma depressão no terreno onde haviam permanecido ocultos. O impacto da cavalaria pesada parta foi como uma avalanche de bronze e ferro. Cavaleiros e cavalos completamente blindados, portando lanças de 4 metros, colidiram com os gauleses a 60 km por hora. O som da colisão, metal contra metal, ossos quebrando, cavalos relinchando de agonia, foi ouvido claramente pelas legiões a 2 quilômetros de distância. Em 15 minutos, metade da cavalaria romana jazia morta na planície. Públio Crassus, ferido por uma lança parta que atravessara seu braço direito, conseguiu se refugiar em uma pequena colina com os sobreviventes. Surena enviou uma mensagem para Públio: rendição honorável em troca da vida dos sobreviventes. Públio Crassus, sabendo que a captura seria usada para chantagear seu pai, ordenou a seu escudeiro que o matasse. Quando o homem hesitou, Públio pegou a espada e se atravessou. Sua cabeça foi cortada e enviada para Surena. Surena ordenou que a cabeça de Públio fosse colocada na ponta de uma lança e exibida aos romanos. O grito de agonia de Crassus, um som que parecia vir das profundezas da terra, ecoou pela planície e quebrou algo fundamental no espírito das legiões. Homens veteranos que haviam enfrentado tribos germânicas e guerreiros gauleses começaram a soluçar abertamente. A formação testudo, mantida por 5 horas sob chuva constante de flechas, começou a se desfazer. "Recuar! Recuar para Carrás!" gritou Crassus, sua voz agora irreconhecível de desespero. Noite do dia 1. A fuga impossível. A retirada romana transformou-se rapidamente em rota. Os partas, que haviam esperado exatamente esse momento, intensificaram seus ataques. Arqueiros montados perseguiam as colunas em desordem, disparando contra soldados que corriam sem formação através da escuridão. Das 42,000 homens que haviam partido pela manhã, aproximadamente 28,000 conseguiram alcançar os muros de Carrás ao anoitecer. 14.000 haviam morrido, desaparecido ou sido capturados em um único dia. Mas o pesadelo estava apenas começando. Dia 2. O cerco de Carrás. Durante a noite, Surena cercou completamente a cidade de Carrás com suas forças. Não era um cerco tradicional. Os partas não possuíam máquinas de guerra para romper muralhas. Era algo mais sutil e mortal. Um cerco psicológico. Ao amanhecer, os defensores descobriram milhares de estandartes partas tremulando ao redor de toda a cidade. Grupos de arqueiros montados patrulhavam constantemente, impedindo qualquer tentativa de buscar água nos poços externos. Mais aterrorizante ainda. Durante toda a noite, os partas haviam gritado nomes específicos de soldados romanos capturados, seguidos de gritos de agonia que sugeriam torturas sistemáticas. Era guerra psicológica de um nível que Roma nunca experimentara. Crassus reuniu seus oficiais sobreviventes em uma sala do palácio do governador local. O homem que dias antes irradiava confiança imperial agora parecia ter envelhecido décadas. Seus cabelos, sempre perfeitamente penteados, estavam desgrenhados. Suas roupas, antes impecáveis, mostravam manchas de sangue e suor. "Temos 3 opções", disse com voz rouca. "Resistir aqui até que reforços cheguem da Síria. Tentar romper o cerco durante a próxima noite. Ou negociar." Cassius Longinus, ferido mas ainda lúcido, foi categórico. "General, negociar com bárbaros é desonra. Resistamos. Roma não abandona seus filhos." Mas os outros oficiais estavam menos otimistas. As provisões da cidade eram suficientes para apenas 3 dias. A população local mostrava sinais crescentes de pânico. E principalmente nenhum soldado romano acreditava mais que pudessem vencer os partas em campo aberto.
A decisão veio através de um mensageiro inesperado. Abgarus, rei de Osroene e supostamente aliado de Roma, chegou a Carras com uma pequena escolta. Seu discurso foi persuasivo e aparentemente sensato. General Crassus, Surena enviou-me com uma proposta honorável. Ele reconhece a bravura romana e não deseja mais derramamento de sangue. Está disposto a permitir que seu exército retorne para a Síria em troca de um tratado de não agressão entre Roma e Pártia. Era exatamente o que os oficiais romanos queriam ouvir. Uma saída honrosa que salvaria vidas e preservaria alguma dignidade. Mas Cássius desconfiou imediatamente. Como sabemos que não é outra armadilha? Abgarus pareceu ofendido. Sou rei, não assassino. Minha palavra vale tanto quanto a de qualquer romano. Crassus, exausto física e emocionalmente, tomou sua decisão final. Enviaria uma delegação para negociar com Surena pessoalmente. E para demonstrar boa-fé, comandaria pessoalmente essa delegação. Era exatamente o que Surena esperava. A reunião foi marcada para uma planície entre Carras e o acampamento parta, com cada lado trazendo apenas uma pequena escolta. Crassus selecionou seus melhores oficiais sobreviventes, 10 homens que representavam o núcleo de comando de suas legiões. Surena chegou ao local da reunião montado em um magnífico cavalo persa, acompanhado por apenas 5 cavaleiros. Sua armadura de escamas douradas brilhava sob o sol da tarde, e ele portava uma espada cerimonial com empunhadura de marfim e ouro. Os primeiros minutos transcorreram conforme o protocolo diplomático. Surena falava grego fluentemente e demonstrava conhecimento impressionante da cultura romana. Discutiu termos territoriais, tributos, tratados comerciais, tudo com a sofisticação de um estadista experiente. Então, quando Crassus relaxou ligeiramente, Surena deu um sinal quase imperceptível. Em questão de segundos, centenas de arqueiros partas emergiram de depressões no terreno onde haviam permanecido ocultos. A pequena escolta parta revelou-se ser mais de 200 homens armados. A luta foi breve e desesperada. Os oficiais romanos, superados por 20-1, resistiram com a bravura que caracterizava as legiões, mas não tinham chance real. Crassus, aos 60 anos, lutou com uma energia surpreendente, matando 2 arqueiros partas com sua espada antes de ser derrubado por uma rede de cavalaria. Cassius Longinus morreu tentando proteger seu comandante, atravessado por 4 flechas simultâneas. Os demais oficiais foram capturados vivos, seguindo ordens específicas de Surena. Surena ordenou que Crassus fosse executado imediatamente. Segundo os relatos partas posteriores, ouro fundido foi despejado em sua garganta. Um comentário irônico sobre sua famosa sede de riqueza. Sua cabeça foi enviada para o rei parta Orodes II, que assistia a uma representação da tragédia grega, As Bacantes, quando a macabra entrega chegou. O rei ordenou que a cabeça de Crassus fosse usada como prop teatral na peça, substituindo a cabeça fictícia de Penteu. Noite do dia 2. O colapso total. Quando as notícias da morte de Crassus chegaram aos sobreviventes em Carras, a resistência romana colapsou completamente. Oficiais subalternos tentaram organizar uma retirada noturna, mas apenas 5. 1000 homens conseguiram escapar através de rotas montanhosas, eventualmente chegando à Síria semanas depois. Os 20 legionários restantes foram capturados pelos partas. Destes, aproximadamente 10 morreram em cativeiro durante os anos seguintes. Os sobreviventes foram enviados para as fronteiras orientais do Império Parta, onde fundaram comunidades que existiram por gerações. Em 48 horas, Marcus Licinius Crassus havia perdido 53. 00 homens, incluindo soldados, auxiliares e não combatentes. Sua fortuna pessoal, investida na expedição, evaporara-se como miragem no deserto. E mais tragicamente, seu filho morrera por sua ambição desmedida. Impacto psicológico. O terror que ecoou através dos séculos. A notícia da catástrofe de Carras chegou a Roma 3 semanas depois, trazida por comerciantes sírios que haviam presenciado os sobreviventes romanos
cambaleando através das montanhas da Armênia. O Senado romano entrou em sessão de emergência pela primeira vez em 50 anos. Luto oficial foi decretado por 30 dias. Templos foram fechados. O próprio conceito de invencibilidade romana, construído através de 4 séculos de conquistas quase ininterruptas, estava em questão. Marco Túlio Cícero escreveu em suas cartas a Ático: a morte de Crassus não é apenas a perda de um homem, mas a morte de nossa confiança. Se nossas legiões podem ser destruídas tão completamente por bárbaros orientais, que segurança temos de que Roma perdurará? Mas o verdadeiro impacto psicológico se manifestou nas províncias orientais. Por décadas, povos subjugados por Roma haviam aceito sua dominação como inevitável. As águias romanas eram simplesmente invencíveis em campo de batalha. Carras provou que isso não era verdade. Rebeliões eclodiram na Judéia, Síria e Ásia Menor. O próprio Egito considerou romper sua aliança com Roma. Reis clientes que haviam servido fielmente por gerações começaram a negociar secretamente com os partas. Marco Antônio, que eventualmente tentaria vingar Crassus, confessou em suas memórias: Carras nos ensinou que existem formas de guerra que não compreendemos. Que nossos inimigos podem nos derrotar não sendo melhores soldados, mas sendo soldados diferentes. O trauma psicológico infectou as próprias legiões. Por uma geração inteira, soldados romanos mostraram hesitação marcante quando ordenados para campanhas orientais. Veteranos contavam histórias sussurradas sobre arqueiros fantasmas que nunca paravam de disparar e cavaleiros blindados que apareciam do nada. Surena tornou-se uma figura de pesadelo na mitologia militar romana, o bárbaro que havia provado que Roma podia sangrar. Paradoxalmente, sua vitória também o destruiu. Orodes II, temendo que um general tão brilhante pudesse ameaçar o trono, ordenou sua execução apenas 1 ano depois de Carras. Mas o precedente estava estabelecido. Era possível derrotar Roma através de táticas não convencionais, mobilidade superior e guerra psicológica sistemática. Esse conhecimento influenciaria conflitos por séculos. Tribos germânicas adaptariam táticas similares na floresta de Teutoburgo. Hunos as refinaria nas estepes da Europa Oriental, e eventualmente outros povos nômades as usaria para fragmentar o próprio Império Romano. Legado: como um homem mudou o curso da história. A Batalha de Carras não foi apenas uma derrota militar. Foi um ponto de inflexão que alterou permanentemente o equilíbrio de poder no mundo antigo. Marcus Licinius Crassus, ao buscar glória pessoal comparável à de César e Pompeu, desencadeou uma série de consequências que nenhum estrategista romano poderia ter previsto. Sua morte não apenas eliminou um dos homens mais poderosos de Roma, mas quebrou o primeiro triunvirato que havia estabilizado a República por uma década. Sem Crassus para equilibrar suas ambições rivais, César e Pompeu marcharam inevitavelmente para a guerra civil que destruiria a República Romana. A travessia do Rubicão, em 49 a.C., foi uma consequência direta da catástrofe que Crassus criara na Mesopotâmia. Mais profundamente, Carras demonstrou que o modelo militar romano possuía vulnerabilidades fundamentais contra inimigos que se recusavam a lutar nos termos romanos. Era uma lição que Roma nunca aprendeu completamente, levando a derrotas similares em Teutoburgo, nas fronteiras do Danúbio e, eventualmente, nas invasões bárbaras que fragmentaram o império. A ambição de um único homem, sua necessidade de provar que riqueza podia comprar glória militar, custou a Roma 53 vidas. Alterou o equilíbrio geopolítico do Mediterrâneo Oriental e plantou sementes de vulnerabilidade que cresceriam por séculos. Plínio, o Antigo, escreveu 50 anos depois: Crassus nos ensinou que a maior riqueza do mundo não vale nada se a sabedoria estiver ausente. Sua ambição custou mais caro que sua fortuna jamais valera. Hoje, nas ruínas próximas à antiga Carras, arqueólogos ainda encontram pontas de flecha partas misturadas com fragmentos de armaduras romanas. São pequenos testemunhos de ferro e bronze de como a ambição pessoal de um homem pode ecoar através dos milênios,
lembrando-nos que mesmo os mais poderosos não estão imunes às consequências de suas escolhas. O eco daqueles cascos partas, que começou em uma manhã de junho de 53 a.C., e ainda ressoa nas páginas da história, um lembrete eterno de que nem todo valor pode ser calculado em moedas de ouro, e que algumas batalhas são perdidas antes mesmo de começarem, nos corações e mentes daqueles que as comandam.